Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu publiquei já o vídeo, uma peça publicitária da Prefeitura de Olinda. Contudo, vou tentar, na medida do possível, agregar a esse vídeo, que é sobre uma política de redução de danos relativos a drogas, certo? E aí, olha eu de novo aqui. Tem muita gente perguntando na curiosidade sobre o que é o kit de redução de danos para o carnaval. Então eu vim aqui hoje para poder apresentar um pouquinho para vocês o que é que tem nesse kit, que é o kit mais querido do Brasil, que todo mundo está amando receber nas prévias, nos espaços onde a gente está indo distribuir. Então vamos lá para poder conhecer o kit da redução de danos? E quem sabe, sabe, né? No nosso kit também tem material para reduzir os danos do uso de qualquer substância que é aspirada. Aqui a gente tem um cartão, para que você evite de pegar aquele cartão que está na carteira, cheio de bactéria. E aqui a gente tem canudos. Vocês podem, destacar o canudo, enrolar o canudo e fazer uso da substância de vocês num material que está limpo. E no nosso kit de redução de danos também tem muita informação. Então aqui vocês vão achar vários materiais que informam para vocês sobre o uso de substâncias. Então se você quer usar uma substância, procure saber o que ela é, procure saber como ela age no seu corpo, procure saber como é que você pode reduzir o dano desse uso, certo? Acessem aqui, álcool, cocaína, maconha, LSD e várias outras substâncias que a gente vai estar dentro do kit informando para vocês como vocês podem reduzir os danos para que vocês possam ficar suaves nesse carnaval. Bom, tanto eu quanto a Prefeitura de Olinda, que eu apoio isso, essa política de redução de danos, e também a legalização de todas as drogas, não estamos de forma alguma fazendo uma apologia ou qualquer tipo de incentivo ao consumo disso. Contudo, como eu já disse, e vale se ressaltar sempre, todas as instituições públicas que criam políticas de redução de danos, independente de qual seja, elas, de fato mesmo, elas são puramente simbólicas, tá? Por exemplo, teve uma, se não me engano, na Califórnia, onde se oferecia para viciados em heroína seringas limpas e por aí vai. Efeitos práticos, claro que, obviamente, em conjunto a isso, também ofereciam, como se diz, formas de tratamento, de se livrar do vício. Bom, mas contudo não é isso que eu quero dizer. Quando eu digo que essas ações de redução de danos são meramente simbólicas, eu digo porque, por exemplo, nesse caso da Califórnia, basicamente eles estão evitando que a pessoa tenha uma overdose na sarjeta para ter uma cama confortável, certo? Agora, entrando no assunto, quando o poder público, seja em que lugar do planeta isso for, começa a implantar esse tipo de política de redução de danos, na verdade, primeiro, é o reconhecimento de que o consumo desses entorpecentes existe, certo? E não apenas isso, também uma certa forma de reconhecer que isso daí, independente de qual seja
o produto usado pela pessoa, que ela não está em si fazendo isso com o intuito de se prejudicar, né? Assim, ninguém, por exemplo, bebe para virar alcoólatra, ninguém come para ficar gordo, e, bom, e por aí vai, entre outras coisas, certo? Então, assim, é um reconhecimento de que, de certa forma, algo além da questão de saúde, né? Que, obviamente, também tem uma... Isso veio bem a posteriori, no contexto das guerras às drogas, que começa a ganhar vigor na década de 70, né? E essa ideia, essa campanha da, como se diz, essa relação da saúde em si, física, ganha impulso lá pela década de 90, né? E também vem com outros purismos, né? A ideia de pureza física não é diferente. Contudo, também é um reconhecimento da decadência do moralismo que levou a, como se diz, a proibição, né, desses entorpecentes. Quando eu digo isso, por exemplo, em farmácias, vendia-se maconha, vendia-se cocaína, vendia-se heroína, entre outras coisas. Por exemplo, nos Estados Unidos, tinham duas bebidas à base de cocaína. Uma era a Coca-Cola, que já saiu da fórmula dela, né, que fique bem claro, tá? E o vinho Mariani, que era estampado pelo Papa. Se não me engano, o Leão VIII, certo? Também levava cocaína na uma porcentagem, claro, né, pequena, mas tinha na sua composição, tá? Desculpa esse breakdown. Então, deixa-se cair essa máscara de moralismo, certo? E esse moralismo vem junto com lobismos. Por exemplo, na década de 30, em consequência da Revolução Zapatista, da Revolução Mexicana, né, onde os zapatistas tomam comando do México e começam a expropriar propriedades de estrangeiros, em especial os latifúndios. Um desses era o William Hearst, né, magnata da mídia e de outros negócios, que vai se basear no filme Cidadão Kane do Orson Welles, certo? Ele, né, enraivecido por perder suas fazendas e sua fonte de papel, ele usava como se diz, a folha de cânhamo, né, para imprimir os seus jornais, né? E com isso ele iniciou uma campanha maciça contra a maconha e que acarretou a sua proibição. Basicamente a mesma que se tem hoje com o crack, quando se diz pedra da morte, por aí vai. Certo? É que nem, por exemplo, quando falam da modelo que foi parar na Cracolândia, as pessoas esquecem de quantas outras também usaram, experimentando ou fizeram um uso maior do crack e que não foram para lá. Muito pelo contrário, seguiam com suas carreiras. Certo? Bom, então assim, e né, na década de 70 foi com a cocaína e a heroína, por exemplo. Tudo isso por quê? Porque elas estavam associadas à cocaína como se diz, a comunidade latina, certo? Basicamente a cocaína entrava via México,
certo? Então também veio no esteio do preconceito. Apesar de o governo americano, ironicamente do próprio Ronald Reagan, que investiu milhões no combate às drogas, certo? Ele apoiou os narcotraficantes que faziam oposição à guerrilha, perdão, ao governo sandinista da Nicarágua, por exemplo. E aí a gente vê como o jogo virou. Hoje o governo sandinista do Daniel Ortega está junto com os narcotraficantes. Bom, mas isso, como eu disse, está relacionado ao preconceito. Que nem, por exemplo, também, consequentemente, a proibição da heroína, certo? Do LSD, por causa do movimento hippie, entre outras coisas, certo? Então, assim, quando se pensa nisso, quando se cria uma política de redução de danos, quando se implementa, está se reconhecendo isso, está se tirando esse véu desse moralismo, né, e dessa ideia de pureza, digamos assim, para se reconhecer algo que é algo além disso, tá? Algo além da criminalidade que em si, por exemplo, certo? E nisso é claro que tá a busca do prazer, porque o ser humano é hedonista, tanto que quando se estuda em economia o Homo econômicos, uma das definições de que o leva a tomar decisões é a busca pelo prazer ou a diminuição dos desprazeres, certo? Bom, então é claro que isso não quer dizer que, por exemplo, deva-se, por exemplo, deixar que as pessoas fumem em qualquer lugar, né? Como já acontece. Ou coisas assim. Mas é o reconhecimento de que há algo além do que se pensava antes. Além do moralismo, além dos ideais de pureza, além dos ideais de... E além, perdão, dos ideais não, além da associação à criminalidade. A criminalidade é só um efeito, tá? Não é, por exemplo, que proibindo as pessoas vão deixar de se drogar, certo? É que nem o crack surgiu dessa proibição e da repressão. O loló que se bafora nos pancadores, nos fluxos também. O graxa de sapato, sapateiro, quer dizer. Graxa não, cola de sapateiro, perdão. E por aí vai. Aquele crocodilo na Rússia. E, né, quando, por exemplo, tem, como se diz, proibições de Bíblia, se implementam leis secas muito severas, gente que chega a beber fluido de freio, por exemplo, desodorantes, perfumes, além de outras besteiras que as pessoas também fazem com o objetivo de desbundar. Chega a acetona, gás de isqueiro, entre outros. Bom, a ideia não é ficar me alongando, mas como eu disse, o que a prefeitura de Olinda fez foi se preocupar com o bem-estar dos seus cidadãos que foram curtir a folia, que obviamente não é nenhuma grande maioria, com os turistas, certo?
E sim, de certa forma, de repensar a visão que se tem sobre os entorpecentes e sobre as drogas, de tanto lícitas quanto ilícitas, como algo de verdade dentro da saúde pública. Certo? Obrigado.